Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite conforme tu queres, que nós possamos abrir o nosso coração, blinda as nossas mentes voltada à tua palavra, e que o Senhor venha fazer conforme tu queres, e nós te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, a trajetória em vida terrena, ela é composta de grandes desafios diariamente. Quando nós observamos a respeito dos acontecimentos da atualidade, estamos agora após uma pandemia que ceifou a vida de muitas pessoas. E quando nós falamos a respeito de morte, estamos frisando a respeito do luto. E quando nós falamos a respeito do luto, é um dos assuntos delicados de serem tratados. Diminui o fundo só um pouquinho. E sempre quando nós vamos dar uma palavra para alguém que perdeu um ente querido, eu costumo frisar que mesmo que nós falamos 1000 palavras, de maneira alguma poderemos ou conseguiremos amenizar a dor daquele coração. Sabemos que existem pessoas que sabem lidar com luto de uma maneira, outras já lidam de outra maneira. Existem pessoas que passam-se meses, dias, depois elas prosseguem suas vidas. Outras, parece que um dia após o outro, é um dia que não tem importância devido à falta do ente querido que partiu. Mas de uma coisa
nós temos que entender e afirmar de que a vida continua, e nós temos que continuar. E quando alguém se depara com a situação como essa de percas, é difícil para aceitar e até mesmo para receber de alguém a seguinte palavra. Que palavra? A vida continua. Quando nós falamos a respeito de luto, tem mães que perderam seus filhos e até mesmo depois de anos em que a perca aconteceu, ainda guardam consigo as roupas do filho, da filha que partiu. Se apegou com aquilo. A dor é constantemente. Muitos chegam a estacionar, parar a sua vida, devido às percas. Não que o luto seja algo que não devemos vivenciar. O luto faz parte da vida de todos, enquanto estivermos em vida terrena. O único lugar aonde não haverá mais luto, nem morte, nem dor, vai ser na eternidade. Quando estivermos no céu de glória, quando estivermos na cidade santa, aonde o Senhor preparou para os eleitos, para os santos, para aqueles que perseverarem até o fim. Mas enquanto estivermos aqui, vamos em um momento ou outro vivenciar o luto. Mas é preciso compreender que a vida continua. Nós podemos acompanhar um ente querido somente até o cemitério. Estamos falando a respeito da matéria, do corpo físico. Olhamos pela última vez, nos despedimos dali, retornamos para as nossas casas e a vida continua. E a gente, como seres humanos, temos que ser bem realista quanto a isso. É fácil dizer que a vida continua, mas não é fácil continuar a vida, porque algo se perdeu. E parece que falta um pedaço de nós, que às vezes nos tornam, em alguns momentos, em algumas situações, incompletos. Já viu que pode passar anos, tempos, mas chega um dia que alguém que já perdeu um ente querido, sabe do que eu estou falando. Tem dia que bate aquela saudade, aquele vazio, e você começa a lembrar de alguém que já partiu, que não está mais aqui. Mas você tem que ser forte, tem que firmar os pés na rocha, tem que olhar para frente e compreender que a vida continua. Diga assim para o seu irmão: a vida continua. E nós devemos continuar. Ô bispo, o que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Tudo, tudo. A Bíblia está se referindo a um acontecimento que se deu após a morte de alguém. Quem era este alguém? Moisés. O homem que falava com o Senhor face a face. Moisés era um homem que tinha uma ampla intimidade para com Deus, incomparável a qualquer homem da antiguidade que vivenciou algo tão profundo para com Deus. E a Bíblia nos diz, no versículo de número 1, Josué capítulo 1, versículo de número 1, que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo de quem? Do Senhor. Servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então observa em primeiro lugar que o Senhor falou a Josué. Não foi um profeta que veio profetizar a Josué. Não foi um anjo enviado pelo Senhor para falar com Josué.
Porque na época o Senhor muito dava missão aos anjos como mensageiros de Cristo para levar as boas novas ou para levar uma mensagem da parte de Deus para quem de direito. Mas o texto é claro em destacar que o Senhor falou a Josué. Aqui o Senhor está tendo um diálogo com Josué, uma conversa com Josué, após a morte de Moisés. Queridos, no versículo 2, o texto diz assim: Moisés, meu servo. Quem está falando aqui? O Senhor. Moisés, meu servo, é morto. Aqui o Senhor envia e lança algo a Josué dizendo: levanta-te, pois agora. A ordem que o Senhor estava dando a Josué era para que ele se levantasse e agora. O ministério todo completo de Moisés na terra foi acompanhado por Josué. Josué servia. Josué acompanhou todos os acontecimentos em que se lidava com a vida de Moisés. Josué viu a murmuração do povo, mas Josué também presenciou os milagres. Josué presenciou a liberdade do povo ao se retirar do Egito. Josué presenciou os momentos das aflições de Moisés, da preocupação de Moisés para com o povo, que tinha tudo do bom e do melhor e ainda vivenciavam com saudade da cebola do Egito. Josué conhecia muito bem a Moisés, o homem de a ponto de o Senhor querer destruir os homens, a humanidade, e Moisés dialogar com o Senhor e o Senhor voltar atrás e não destruir o povo. Josué sabia da responsabilidade, do peso que estava sobre a vida de Moisés. É quando você olha para a vida de alguém e você conclui dizendo: se fosse eu, não suportaria. Se fosse eu que passasse o que Beltrano passa, eu não suportaria. Só que a Bíblia diz que Moisés morre e o Senhor escolhe um homem para ser o sucessor de Moisés, para assumir a responsabilidade que estava sobre Moisés. Agora essa responsabilidade vai vir sobre este homem, e o Senhor escolhe a Josué. Josué estava triste por conta da perca de Moisés. Eu imagino que quando Josué olhava para aquele povo, em meio a tantos questionamentos, enquanto Moisés ainda estava vivo, em alguns momentos Josué olhava e dizia: como é que pode? O Senhor faz de tudo para este povo. Moisés dá a sua vida pelo povo, em prol do povo, e o povo não valoriza isso. Longe de mim assumir tal responsabilidade. Só que quando o Senhor escolhe Josué, Josué estava desanimado. Como é que o Senhor escolhe alguém que está desanimado? Porque geralmente na ótica humana, coisa boa é andar perto de quem é animado, alegre, feliz, sorridente, alguém que te impulsiona, alguém que te motiva. Mas o Senhor escolhe um homem que estava desanimado. Como é que o Senhor sabe, bicho? O próprio texto base acima do capítulo 1 diz: Deus fala com Josué e anima-o. Só pode animar alguém que está desanimado. Quando o Senhor quer colocar o seu propósito, o seu projeto em ação, Ele escolhe contra a lógica humana. Josué estava vivendo a dor do luto, a tristeza. Imagino que Josué olhava para aquela situação e pensava consigo mesmo: e agora? O que será deste povo sem Josué? Aliás, o que será da minha vida sem Josué? Ou sem Moisés? Porque Moisés era um grande líder, a ponto de se espelhar, de ser admirado. Porque suportar o que Moisés suportou
não é para qualquer um suportar. Não é, irmãos. Para quem conhece de Bíblia e sabe do que Moisés enfrentou com a ingratidão daquele povo, compreende muito bem o que eu estou falando. Porque nós vivemos em uma época hoje que qualquer coisinha o líder fica ameaçando. Eu pensava que ameaças só acontecia no mundo. Vou lhe pegar, viu, depois do culto. Vou lhe pegar na saída da escola. Vou lhe esperar na esquina, você me paga, viu? Eu pensava que ameaças era somente na época do mundo. Mas tem gente que ameaça no dia de hoje. E diz, vou entregar vocês, viu? Eu vou entregar o cargo. Eu não suporto mais vocês, viu? Vou logo avisar para vocês, viu? O ano chegar no final, eu não vou querer liderar vocês. Mas ameaça. Por não suportar o peso da responsabilidade. Irmão, olhe para cá. Quem está me ouvindo, diga amém. Liderar é além do que a gente podemos pensar e imaginar. Tem gente que acha lindo, olha, impostou fulano como líder tal. Tem outros que ficam até chateados, por que não colocou eu? Por que colocou ele? Por que colocou ela? Irmãos, liderança é desafio, é responsabilidade. Eu lembro quando eu liderei a primeira vez, juntamente com a minha esposa, a gente assumimos a liderança de adolescentes. Adolescentes, na época. E a minha maior preocupação era fazer aquele grupo, aquele conjunto de adolescentes crescer, multiplicar. Porque o maior medo que um líder deve ter, olhe para cá, embora muitos não tenham, mas tem que se ter o medo de ser um líder que não faz com que as coisas tenham um crescimento. E como é que acontece um crescimento? É só o líder que tem que fazer? Não. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então prova do que Deus criou, do que Deus fez. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Só tem como gerar se for um homem e uma mulher. Pega um homem e coloca ele numa ilha e deixa ele lá 50 anos. Ou então coloca outro homem com ele lá e volta lá depois. Vão morrer, apodrecer e não vai multiplicar. Deus sabe trabalhar. A mesma coisa a mulher. Coloca duas mulheres numa ilha, deixa lá e depois de 30 anos você volta lá para ver se houve multiplicação. Não. Deus sabe trabalhar. Tudo Deus faz da forma correta. Liderança, para ter multiplicação, para ter crescimento, tem que ser um trabalho conjunto. Você está entendendo? Mas na época o povo não entendia isso. Olhe para cá, barriga cheia, farto. Você está entendendo? Eu não aguento mais nem comer, eu estou tão cheio que eu não aguento mais comer. Mesmo aqui no deserto, não estou aguentando mais comer. Mas não era assim que eles falavam. Farto, sem fome nenhuma, fadigados de tanto comer. Ai, que saudade. De quê, rapaz? De comer churrasco? Não. Ai, que saudade. De quê? Do Egito, da cebola, da escravidão, da escassez. Assim eles viviam na época. Moisés estava fazendo de tudo e o povo só murmurava. Tem crente que é assim. O líder está se matando de trabalhar. Em vez do crente dizer, estamos juntos, vamos somar, vamos fazer acontecer, ele só sabe murmurar. Por isso que não recebe a bênção, irmão. A Bíblia fala que a murmuração é praga. Quando o crente abre a boca para murmurar, ele está automaticamente anulando a sua vitória, o seu milagre chegar, ele anula por si mesmo, com as murmurações. Então, para a gente compreender como era na época, Sebastiana, era mais ou menos assim: o líder morreu. Aí alguém olhava e dizia assim: tu quer ser o líder para assumir a responsabilidade que ele tinha? Tu quer ser a líder para assumir a responsabilidade que ela tinha? Conhecendo bem o andamento da carruagem, alguém já diria logo: eu vou fazer o seguinte, eu vou logo pedir a carta, antes que me chame para assumir o lugar. Não, eu vou até faltar no dia da posse,
para não me empossar no lugar dele, no lugar dela. Você está entendendo? Porque conhecia muito bem. Josué sabia muito bem a respeito daquele povo. Por isso que tanto se entristeceu a morte do líder, a morte daquele que estava sobre eles com a responsabilidade. Josué está triste, está desanimado, mas o Senhor escolheu a Josué. Porque Deus não escolhe na lógica humana. Deus não escolhe conforme nós queremos, pensamos ou imaginamos. É por isso que quando Deus apontar alguém e dizer, é você, não questione. Agora, porém, faça acontecer. Coisa ruim é quando alguém tem o nome de tal responsabilidade, mas não pratica aquilo. Quem está me ouvindo, diga amém. É a mesma coisa, olhe para cá, um líder, um obreiro, um servo, um cristão, que leva o nome de uma responsabilidade, mas não faz aquela responsabilidade acontecer, é semelhante a que eu vou lhe falar. Um exemplo, salão de beleza. O que se faz lá? Arruma o cabelo, né? Faz as unhas, não é assim? Trata da mulher, da beleza da mulher. Agora imagina você chegar numa loja, lá está escrito banner bem lindo, tratamento da mulher. Fazemos, como é que fala? Alisamento, luzes, chapinha, escova, não é assim? As unhas, tudo bonitinho e tal. Aí você olha e diz, cadê a profissional? Está ali dentro. Mas tem alguém aí, já tem 20 pessoas aqui fora e não atendeu, não vai atender ninguém não. Não é porque, está aí, né? Eu sou profissional, mas não vou atender não. É mais ou menos isso. É ter o nome de que é, mas não faz o que é para fazer. Nós temos que assumir a responsabilidade. Aí Josué está lá desanimado, cabisbaixo, entristecido. Eu imagino que naquele dia, porque irmãos, lembra quando o Senhor foi falar com Gideão, que Gideão fugiu para malhar o trigo no lagar para não morrer? A Bíblia diz que o Senhor enviou o anjo para falar com Gideão. Aqui foi diferente. Eu imagino o Senhor olhando e dizendo, os anjos não vão conversar com Josué. A conversa com Josué é entre eu e ele, porque o assunto é delicado, é sério, e o Senhor vai lá. Josué é distraído, cabisbaixo, entristecido, e o Senhor chega e começa a falar com Josué. Josué, pois não, Senhor, meu servo Moisés, meu servo é morto, morreu. Levanta-te, pois, agora, não é amanhã, não é semana que vem, não é mais tarde, levanta-te agora. Deus está falando com alguém aqui, através desta palavra, e manda te dizer, levanta-te agora. Para quê, bispo? Para assumir a responsabilidade que está sobre você, para fazer acontecer aquilo que Deus a você designou. Põe-te de pé e faça valer a responsabilidade que Deus depositou sobre a sua vida. Em outras palavras, para de fugir da responsabilidade, para de ficar pelos cantos, para de tentar confundir a Deus, porque a Deus ninguém confunde. Você está entendendo? Imagina o Senhor for até você, eu, Senhor, acho que não é eu não, Senhor, o Senhor está enganado, não, é você mesmo, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí aqui o Senhor faz promessa, porque todas as vezes que Deus escolhe alguém, Ele faz promessa. Foi que nem eu quando eu estava no mundo, olhe para cá, arma na cintura, drogado, e um pastor passou por mim, olhou para mim e disse, o Senhor te escolheu. Eu escolheu? Eu? Você vai ser um pastor de ovelhas. Conversa, rapaz. Eu, pastor de ovelha? De terno e gravata. Aí eu dentro de mim mesmo pensei, jamais. Irmão, olha a ignorância do homem sem Deus. Aí eu pensei assim, dentro do meu entendimento, para mim usar terno e gravata, só se for no dia da minha morte.
Eu dentro do caixão com terno preto e camisa branca e gravata preta, tradicional de defunto, não é assim? Aí imaginei eu lá, deitado, só se for assim. Mas o Senhor já estava escrevendo a minha história. O Senhor já estava olhando e dizendo: não é você que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Vai deixar de carregar a arma para carregar a Bíblia, vai deixar de se embriagar com a droga para se embriagar com o meu espírito, vai deixar de ir para as festas, para os bailes, para tomar conta da minha obra. Em vez de cantar para o mundo, vai cantar e pregar a minha palavra para a glória do meu nome. Deus nos escolheu para uma grande obra e não há como escapar desta responsabilidade. Não tem como. Ele faz promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, as mesmas promessas que eu fiz a Moisés, agora eu transfiro elas para você. Em outras palavras, a promessa não perdeu a validade, vai se cumprir. Mas Moisés morreu, mas você está vivo. Eu levanto você hoje, porque a vida tem que continuar. Você precisa continuar. Caiu, se levanta, coloque-se de pé e continue. Errou, coloque-se de pé diante da presença de Deus, não erre mais e prossiga, porque você precisa, nós precisamos continuar, dar prosseguimento. Versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Esforça-te. Mas bispo, ele estava desanimado, sim ou não? Mas o Senhor foi para animar. Só que o Senhor disse assim para ele: esforça-te. O Senhor não está dizendo eu vou te esforçar, Ele está dizendo esforça-te. Em outras palavras, faz a tua parte e eu vou fazer a minha. Você está entendendo? Tem vitórias chegando, bênçãos chegando, mas a gente temos que nos esforçar para recebê-las. Não, eu vou ficar aqui no meu cantinho esperando a bênção chegar. Não, meu irmão, corre atrás, se levanta, se posiciona, se coloca em posição de quem está pronto para receber a tua bênção, o teu milagre. Esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, ei, levanta-te agora, esforça-te, e se fosse nos dias de hoje, desfaz essa cara, bora, tem bom ânimo. Você está entendendo, irmão? Porque tem gente que fica logo com a cara feia. O que foi, irmão? Nada não. O que está acontecendo, irmã? O que está acontecendo? Estou para conversa hoje, não estou legal. Irmão, o Senhor olhando lá de cima para baixo, Ele diria assim: levanta-te. E tem mais, viu? Desfaz essa cara. Engole esse choro. Já viu que tem mãe que faz assim com a criança? Eu nunca entendi esse mistério, missionária Terezinha. Você acabou de levar uma peia, pastor Francisco, uma taca daquelas bem boa, e o pai e a mãe ainda olham e diz: engole esse choro, senão vai apanhar mais. O jeito é mastigar, engolir e fazer bolinha, para não apanhar de novo. Então assim o Senhor faria. Não adianta se lamentar, não adianta questionar, não adianta contender, não adianta dizer: Senhor, não, eu escolhi outro. Senhor, o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu não, Senhor, Senhor, não tenho capacidade, Senhor, eu não tenho diploma, Senhor, eu não tenho estatuto, Senhor, eu não tenho estudo, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não posso, Senhor, eu sou pequeno, Senhor, eu sou o menorzinho da casa de papai, Senhor, eu não tenho qualificação
justificações para isso, Senhor. Escolhe outro, Senhor. Eu não dou conta, Senhor. Eu não tenho força, Senhor. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, Ele te escolheu e Ele te chama pelo teu nome e te diz: põe-te de pé, esforça-te, tem bom ânimo, porque tem coisas grandes para acontecer na tua vida, mas só vai acontecer se você atender o chamado de Deus para a sua história. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Mas, Senhor, é tão complicado, e o que mais eu tenho que fazer? Simples, Josué. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei de meu servo Moisés te ordenou. Aí vem orientações. Que orientações são essas? Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. No versículo 9 ele diz: não te mandei eu. Em outras palavras, sou eu quem estou mandando você ir. Não é o anjo, não é o profeta, não é a profetisa, sou eu o Senhor que estou te mandando ir. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Moisés morreu, Josué, mas você precisa continuar. Moisés, a sua vida não está mais diante de nós. Josué, Moisés não está mais dentre o povo. Agora eu passo a responsabilidade para você, Josué, e você precisa continuar. Eu sei, Josué, que é um sentimento de perca, Josué, mas você precisa continuar. Eu quero concluir a mensagem desta noite para te dizer, da parte de Deus, aconteça o que acontecer, você precisa continuar, mesmo sem força, mesmo fraquinho, me acompanha, filho, mesmo desanimado, mesmo se arrastando, mesmo quase parando, você precisa continuar. Com a vitória na mão ou sem a vitória, com o milagre ou sem o milagre, você precisa continuar. Fraco ou forte, você precisa continuar. Quantas vezes nós paramos e olhamos para a situação e dizemos: Senhor, e agora? O que será de mim, Senhor? O que será de nós, Senhor? Como é que nós vamos vencer esta prova? Como é que nós vamos vencer esta luta? Como é que vamos enfrentar este gigante? Como é que vamos enfrentar esta adversidade? O Senhor está dizendo, é simples. Como, Senhor? Você precisa continuar. Desistir não é solução de problemas. Recuar não é solução de problemas. Eu quero ser profeta de Deus para você que está no templo e para você que está em casa sendo alcançado por esta palavra, e aconteceram percas na sua vida. Você enfrentou situações que na ótica humana era impossível sobreviver. Quem sabe você está sendo alcançado por esta palavra e por uma causa, por um motivo. Você se entristeceu, você está ferido, está ferida e parou no meio do caminho, estacionou na fé. Você cantava, hoje não canta mais. Você pregava, hoje não prega mais. Você profetizava, hoje não profetiza mais. Se entristeceu com os homens, se decepcionou com os homens, saiu da igreja, abandonou a fé. Você que liderava, era líder, mas se frustrou com a situação, entristeceu o seu coração e parou no meio do caminho. Deus marcou esta noite, Deus marcou esta palavra para lhe dizer: não importa o que aconteceu, levanta-te, põe-te de
de pé, tem de bom ânimo. Você precisa continuar, você precisa se erguer, você precisa avançar. Não para, não desista, não se entrega, não recua. Ergue a tua cabeça, porque tem o tempo de vitória, tem o tempo de vitória, tem o tempo de vitória. E ela o Deus da Bíblia está falando com você nesta noite. Senhor, eu posso pensar se eu vou me levantar ou não. Não pode. Levanta-te agora. Senhor, eu estou em dúvida, Senhor, se eu quero ou se eu não quero. O Senhor está dizendo: joga esta dúvida no lixo, joga esta dúvida fora. É hora de se colocar de pé. E não é amanhã, não é semana que vem, é agora. Deus está te levantando agora. Te prepare para cantar o hino da vitória, te prepare para testemunhar milagres, te prepare para cantar de novo. Vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a profetizar, vai voltar a adorar, vai voltar a evangelizar, vai voltar a orar, vai voltar, porque é tempo de reconciliação com Deus. É hoje, é hoje, não é amanhã. Você precisa continuar. Eu estava até pensando em parar, pensando em recuar, pensando em desistir. Pois tira esse pensamento da tua mente, tira este pensamento da tua história. A ordem é: não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, prossiga, se coloca de pé. Não é amanhã, é hoje, é agora. Esforça-te, se coloca de pé. Alabaxo remene canta alabás, comando remelio de rebagás. Nemi clau herev anchor abraçum da rebene calabaçum. Demere mitium de reflaçum de rebacanta labás. Aleluias, aleluias. Eu lembrei-me quando há anos atrás eu fui promovido na empresa que eu trabalhava, e de auxiliar de armazém eu fui promovido a operador de empilhadeira. E na primeira armazenagem profissional que eu fiz, foi um pallet de açúcar. E o coordenador ficou de lado e disse: Joab, coloca o pallet lá no último nível. Lá era assim: nível 10, 20, 30, 40 e 50. Eu falei: eu posso colocar no 10? Ele disse: não, você vai botar lá em cima no 50. Aliás, não vai colocar no 50 não, vai colocar no 40. Era pior ainda, porque tinha a longarina em cima e nas laterais. Falei: é comigo mesmo. Fui lá, missionária Terezinha, levantei o pallet até lá em cima. Quando foi na hora de colocar, quando eu coloquei, parecia que estava nevando. Arrastou um lado assim, cortou o açúcar de fora a fora. Eu fiquei parado e açúcar caindo. Aí eu desci da empilhadeira, falei: e agora? Ele disse: não, agora é simples, desce o pallet. Desci o pallet de volta para o chão. Ele disse: coloca naquele canto ali. Eu coloquei lá. E agora? Ele disse: pega o outro. Disse: para quê? Tem que continuar, vai fazer tudo de novo. E o medo? E o medo? Peguei nas marchas da empilhadeira, se tremendo todinho e orando: Jeová me ajuda, Jeová me ajuda, Jeová me ajuda. E agora, Jeová, como é que eu vou fazer? Levantei lá em cima, bem devagarzinho, porque na primeira eu já fui logo querendo ser o tal, né? Dou conta, tal, rebenta, é assim, eu sei, faço. Já viu que tem gente que é assim? Eu sei tudo, eu sou desse jeito. Comigo, quando você pensa que não, faz nada, nada. Você está entendendo? Aí fui devagarzinho, com bastante atenção, virei para um lado, puxei para o outro, ergui a lança, coloquei o pallet, tirei a lança tranquilamente, baixei a torre. Ao coordenador olhou e disse: parabéns, parabéns, porque o verdadeiro vencedor não é aquele que em algum momento na trajetória comete erros, mas sim aquele que não desiste de
lutar. Olha o que Deus está querendo falar com você nesta noite. Preste atenção. Mesmo que seja devagarzinho, se arrastando, quase parando, você precisa continuar. Não importa o que aconteceu, Deus está falando com alguém nesta noite. Não olhes para trás, você precisa continuar. Você pode dizer pelo menos para 2 pessoas, diga: você precisa continuar. Aleluia. Diga assim para ele, para ela: tem de bom ânimo. Você precisa continuar. Se todo mundo fosse assim, missionária Terezinha, porque tem gente que é assim: eu vou desistir. Vou desistir junto com você. Você está certo, concordo com você. É 2, é 2. Não. Tem que ser diferente quando alguém dizer: eu vou desistir. Você não desiste, você precisa continuar. Tem que ser assim. Desistir? Não. Você não pode desistir. Você precisa continuar. Levante as suas mãos para os céus. Eu quero orar por você. Só vence quem continua. Só vai chegar lá na glória quem continua. Ele disse: aquele que perseverar até, em outras palavras, continuar até o fim. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Sabemos, Deus, que os dias são maus, e por mais difíceis que seja, por mais lutas que enfrentamos, nós compreendemos a tua palavra nesta noite, que nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar em direção ao propósito, continuar em direção à promessa, continuar em direção à eternidade, continuar constantemente, fielmente na tua presença. Senhor, renova as forças ao fraco, alegra o triste, sustenta com teu poder. Enche o que estiver vazio da tua presença, Deus, e possamos continuar, e possamos continuar, que possamos prosseguir, que possamos avançar, porque nós confiamos no poder da palavra. Nós acreditamos no poder da palavra, porque a palavra é profecia de Deus para as nossas vidas. Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, renova com o teu poder e com a tua unção. É o que nós ministramos e profetizamos nessa noite, para a glória do teu santo e eterno nome. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?